Boa noite, 24º seu, boa noite a todos que me acompanharem no estudo hoje. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um estudo das lições do nosso Mestre Jesus, da nossa doutrina espírita. Hoje o nosso assunto é muito importante, é sempre falado, é sempre sugerido para nós que estamos adeptos à nossa filosofia, à nossa doutrina consoladora, que é a reforma íntima. A todo momento a gente escuta, né? Que é uma das bases que a gente precisa agregar na nossa vida para a gente poder dar os passos em direção do que a gente tem que aprender. Nós temos que começar do princípio, começar de nós mesmos, sempre buscando a cada dia fazer a melhora dentro de nós. E o nosso assunto hoje é esse, a reforma íntima, a tão falada reforma íntima que os espíritas aprendem. Primeiro vamos fazer a nossa prece, porque em tudo que a gente vá fazer na nossa vida, a gente deve sempre começar com uma prece. Ao deitar, ao levantar, ao começar um trabalho, a começar qualquer tarefa, qualquer conversa, é sempre muito bom a gente buscar, pedir a ajuda dos nossos mentores, do Mestre Jesus. E não há dúvida, não tenho a menor dúvida de que a gente é atendido sempre. Sempre que a gente pede, a gente recebe. Sempre que bate a porta nos abre. Vamos então fechar um pouquinho as nossas janelas para o mundo, olhar um pouquinho para dentro, sempre começando acalmando a respiração, pacificando a nossa mente, trazendo para nós a imagem do nosso Mestre Jesus, com toda aquela amorosidade, paciência. Vamos então buscar umas palavras que Ele nos ensinou, pedindo sempre ajuda a Ele para o entendimento das nossas vidas, o entendimento das nossas provas, pedindo sempre a Ele força, coragem e fé. Ele sempre nos ensinou que a fé deve nos acompanhar em todos os momentos. Ele sempre nos ensinou, nos ensina até hoje com as suas palavras eternas, que Deus está em nossas vidas em qualquer momento, em qualquer lugar. Obrigada, Pai. Acreditamos fervorosamente nisso. Acreditamos, entregamos ao Pai a nossa vida, tudo que nos cerca, temos que agradecer e agradecemos sempre, sempre. Que possamos hoje no nosso estudo sermos inspirados, podermos de alguma forma tocar o coração de alguém, de alguma forma. Muito obrigada pela oportunidade, que possamos dar por iniciado o estudo dessa noite. Então, irmãos, hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre a reforma íntima, né? Um dos pilares mais importantes da nossa vida, da nossa crença, que é de seguir em direção ao Pai, em direção a Jesus. E aí a gente pergunta, né? O que é reformar algo? Reformar algo é refazer alguma coisa que já existe, que já funciona, que já caminha, mas que precisa tudo em nossas vidas, tudo precisa sempre ser melhorado, retificado, que nada é bom no nosso mundo, né, que não possa ficar melhor. Um exemplo que a gente poderia puxar primeiramente é a nossa casa, a casa que a gente vive, a nossa casa material.
Sempre tem alguma coisa para mudar, para mexer, para refazer, por melhor, por mais nova que ela seja, com o tempo, né? As intempéries da natureza, o uso, o desgaste, vai se desgastando. O telhado se desloca após muitas chuvas, a pintura desbota, a chuva vai umedecendo as paredes. Então, praticamente, se a gente tiver ali aquele cuidado, aquele olhar cuidadoso para a nossa casa, todo ano a gente vai ter um ajuste a fazer, principalmente depois do verão, né? E aí, passando da nossa casa material para o nosso lar, o lar enquanto pessoas, aquelas que habitam, né? É sempre muito bom também, é muito importante a gente fazer os reajustes nos nossos relacionamentos, através de reuniões familiares, porque o lar é feito o quê? De pais, filhos, cônjuges. E por mais amoroso que seja o relacionamento, por mais que as pessoas se amem, sempre há ajustes a fazer. A todo momento, é claro que em todo momento a gente sempre fala alguma palavra que não foi legal. Às vezes a gente fala alguma coisa para os filhos que nem sempre nós somos compreendidos. Então esse é o nosso lar. E é muito importante a gente fazer sempre as reuniões, aquela conversa sincera, olho no olho, fazer as refeições juntos, como é importante. Na hora das refeições não é a hora da DR, mas aquela conversa de como... Por isso, tantas vezes vemos pessoas beneméritas, mas sem encontrar felicidade através da própria atitude. Porque a caridade delas não é uma caridade interior, é uma caridade externa. Eles não se sentem preenchidos com aquilo. Porque a verdadeira caridade, gente, vem do amor. Sem amor, dificilmente algo que a gente faça floresce, frutifica, né? A gente escuta que a gente conhece as árvores pelos frutos, não pelas folhas. Do amor vem a fé, da fé vem a coragem e a caridade. A coragem e a fé trazem perdão, humildade. Tem momentos na vida da gente que a gente recebe a visita da dor, da angústia, da solidão. E é nessas horas que Jesus nos chama, quando a dor nos visita. É nesse momento que Jesus vem nos chamar para refazermos as nossas bases, para rever os nossos alicerces. Aonde você está construindo a sua vida? Onde você está construindo os seus castelos? Será que nós estamos fazendo castelos de areia? E aí, meus amigos, não criamos ilusão. Toda reforma é dolorosa, incomoda, é chata. Ninguém disse que vai ser fácil e não será fácil, mas vai valer muito a pena. Quando a gente fala assim, eu ainda não consigo fazer determinadas coisas, né? Muitas coisas a gente sabe que a gente precisa fazer, mas a gente fala, ainda não consigo. Os psicólogos dizem que a gente quer dizer, eu não quero fazer. Eu ainda não estou pronta ainda para fazer. Eu não quero. Quando fazemos a reforma na nossa casa, né, na nossa casa material, é uma bagunça, não é? A gente faz bagunça, quebradeira, é uma sujeirada danada, é uma coisa que incomoda muito. E é a mesma coisa a nossa reforma íntima. Quando a gente resolve começar a fazer a reforma íntima dentro de nós, vai ser uma bagunça de sentimentos. A gente precisa mexer em coisas que nos machucam. A gente precisa revirar os sentimentos dentro da gente, tirar a teia de aranha dos pensamentos velhos, quebrar muitos paradigmas. Os médicos falam que para consertar o nariz, a gente precisa quebrar ele. E é verdade. A paz que Jesus nos propõe, amigos,
não é a paz exterior, não é a paz do comodismo, não é a paz do isolamento social, nem do silêncio que omite. A paz que Jesus nos propõe, nos chama, nos convoca, é a paz do serviço, a paz das mãos na obra, de quem quer estudar, se instruir, amadurecer, fazer da nossa casa mental o santuário, a morada para Jesus. Não será ainda o paraíso, que a gente ainda está muito longe disso, mas significa o não desistir de nós, o não desistir dos nossos queridos tutelados. Quando a gente vê aquelas pessoas infelizes nas cracolândias, o que é aquilo, gente? São pessoas que desistiram de si mesmas, desistiram da vida, da família. Mas não para sempre. Eles desistem por um tempo, sofrem até ficarem exaustos e começarem a fazer o caminho de volta. Eles vão voltar, vão recomeçar. Todo sofrimento tem dia e hora para acabar. Para uns, isso vai demorar muito mais do que para os outros. Mas uma hora, eles se cansam e voltam. E aí, se a família numa hora dessa não tiver a sua estrutura na rocha, em Jesus, ela adoece com todos da casa adoecem, todos sucumbem àquele devaneio. Eu trouxe alguns trechos do livro Autodescobrimento, uma busca interior. É da série psicológica da Joana de Ângeles. Algumas frases, tá? Que falam assim: o que nos faz sofrer é a resistência em mudar de estágio. Quer dizer, eu sei que eu preciso mudar, mas isso vai me fazer sofrer. É difícil, isso nos traz sofrimento. Eu reconheço que eu não estou bem mais aqui com essa postura, com essa fala, com esses pensamentos. Eu preciso mudar, mas não vai ser fácil. Outra frase: muitos transtornos depressivos ou de bipolaridade vêm da falta dos valores morais que levam as pessoas ao autoabandono e, por vezes, ao suicídio. As pessoas se perdem. Há os que vivem presos aos seus próprios problemas, sempre adiando as soluções, no tempo e no lugar, ignorando os problemas e se ignorando. Quantas pessoas sabem dos problemas, sabem do que precisam mudar, mas ignoram isso e acabam ignorando a si mesmo. Quantas pessoas estão se fantasiando de felicidade na internet, postando uma vida que não é real, fazem, botam lá um rosto, um corpo perfeito, e aqueles que ficam seguindo, acompanhando, sempre ficam achando que a grama do vizinho é mais verde. Mas é pura ilusão. Muitas pessoas daquelas dali enaltecem tanto o ego que acabam virando escravos deles. E aí se viciam naquelas paixões, que as paixões viciam, nas sensações fortes e cheias de compensação imediata. Como nós somos fregueses das paixões, das compensações imediatas. E aí agora a gente vive o agorafobia. As pessoas acham que as coisas têm que acontecer no tempo em que elas querem. Não tem paciência, porque tudo é no tempo que Deus planejou pra gente. Nós temos que ter paciência, perseverar, trabalhar e esperar que as coisas aconteçam no seu tempo certo. Pra gente ir terminando, vamos fazer uma reflexão do que precisamos ir deixando. O ego é uma dessas coisas que a gente tem que ir deixando para trás. Porque ele já teve o seu momento importante na nossa vida como humanidade. Lá atrás, o ego era importante. Por conta da sobrevivência, do mais forte, eu tinha que me sobrepor o meu irmão para a sobrevivência. Agora não. Nós já somos seres conscientes e vamos deixar que o si, o self,
consciente se desenvolva em nós. A fase, meus irmãos, que nos espera é uma fase superior, marcada pela paz íntima, que não necessita de retribuição. Vai chegar um momento que nós vamos nos sentir muito bem, só com a gente mesmo. Nós vamos fazer sem esperar que nos retribuam nada. Não vai nos doer mais a ingratidão, porque a gente sempre faz esperando que a pessoa corresponda àquilo que a gente achava que tinha que ser. E não é, cada um é filho do seu tempo. Cada um tem o seu tempo e a gente tem que aceitar e respeitar. À medida que nós conquistarmos um degrau, vamos almejar mais pequenas metas, nós vamos ficar felizes com a nossa evolução e vamos querer dar um passo seguinte. E pouco a pouco nós vamos caminhando em direção ao nosso alvo. E vamos descobrir as nossas potencialidades adormecidas. Deus, nosso Pai, Ele sabe o nosso tamanho, sabe que nós temos as nossas potencialidades adormecidas ainda. Vamos procurar o maravilhoso dentro de nós mesmos. O maravilhoso do mundo não está em outro lugar senão dentro de nós, da nossa casa mental. A nossa paz está dentro da gente, não em lugar algum, em pessoa alguma. Somos nós que podemos fazer isso. Eu agora vou ler uma história que está no livro Jesus no Lar. Gente, é um livro lindo, que psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. A história chama Escola das Almas, em que Jesus, com os seus apóstolos, na casa de Simão Pedro, todos conversavam. Como eu falei, Jesus não jogava a conversa fora. E ele fazendo lá sua preleção, quando a sogra de Simão Pedro, escutando uma dos seus textos, pergunta a Jesus: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? E ele olhou ela significativamente, pensou, demonstrando a expectativa, de mais esclarecimentos. Ela acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. O casamento, quando começa, tudo são flores, e depois começam os problemas da vida em família. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora se sensibilizava até as lágrimas, ela ficou muito emocionada ao dizer isso, Jesus apressou-se em respondê-la. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então, você vê, é no lar onde se começam todos os aprendizados, a escola das almas. E sorrindo, lhe perguntou, Jesus pergunta para essa senhora: o que faz inicialmente com as lentilhas antes de servi-las nas refeições? E ela responde: bom, naturalmente, primeiro preciso levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois tempero para dar agradável sabor a quem for servi-lo. E ele pergunta: pretende também, porventura, servir o pão cru à mesa? E ela falando: de forma alguma. Antes de entregá-lo ao consumo, preciso guardá-lo calor do forno. Sem essa forma, a massa não fica boa. Então, ele precisa primeiro ser assado. O Divino Mestre, então, considerou: há também nesse banquete um banquete festivo na vida celestial, em que os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadiquinho santo ou forno preparador.
o que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando as aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então, observando e suportando o defeito alheio, que eu aprendo a burilar, a melhorar as minhas imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seus currículos são lições. Tudo é lição para a gente, irmãos. A sogra de Simão escutou e ponderou. Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na senhora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as fora, porque feririam a boca do descuidado que fosse comê-la confiante. Ocorre o mesmo com a alma rebelde, o mestre respondeu. Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande silenciadora do alimento espiritual para os celeiros do Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, irmãos, o nosso lar é a nossa primeira escola da alma. A nossa casa mental é o princípio de tudo que a gente precisa aprender a retificar antes de pensar em querer retificar qualquer outra pessoa. Então, a nossa lição de hoje é essa: reforçar a necessidade de reformularmos, de reformarmos a nossa casa mental. Muito obrigada pela atenção. Vamos então agora fazer uma prece para encerrar o nosso estudo de hoje. Fechando os nossos olhos mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, agradecendo a oportunidade do estudo, do aprendizado, em que Jesus nos falou que Ele ficaria até a última ovelha, que Ele nunca nos abandonaria, e assim Ele o fez, nunca nos abandonou. Que aprendamos a recorrer às suas palavras, aos seus ensinamentos, para seguirmos sempre a nossa vida em frente, entendendo que está em nós o nosso maior inimigo e também a nossa paz, o nosso santuário. Obrigada, nosso Pai, Deus Pai, de pura bondade. Obrigada, Jesus, nosso mestre querido, nosso farol, nossa luz. Obrigada, mentores, espíritos da bondade, que estão sempre a trabalhar em prol da nossa evolução. Que assim seja, queridos irmãos. Boa noite a todos.